Bom dia a todos. Eu me chamo Mário Ferreira Andrade, sou aluno do mestrado da Universidade Federal do Piauí, com a professora Cinevelina Elvas, do programa de pós-graduação em Ciências Agrárias, né? A disciplina que eu vou ministrar está atrelada à fertilidade do solo, com o tema de fatores que influenciam a fertilidade do solo e o crescimento de plantas, né? Onde vamos abordar desde de condições climáticas até as características genéticas próprias das plantas, passando pelas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, dando uma abordagem específica sobre cada um desses tópicos que eu acabei de citar. E bem, e para dar uma pincelada por cima, de forma bem superficial, temos basicamente os fatores climáticos, são quatro, seria a precipitação, o volume de chuva, seja ela por irrigação, ou então até por precipitação da natureza, né? Dado que o volume de água vai influenciar diretamente no crescimento da minha planta, dado que a água é um solvente universal, né? E também ela está atrelada a outros fatores que vão influenciar diretamente ao meu solo, pois dada a quantidade dela, pode gerar lixiviação dos meus nutrientes. Com excesso de chuva pode acabar matando a minha planta e a falta dele também matando a minha planta. Ou seja, é um fator principal, mas também é algo que necessita digamos assim, da quantidade ideal para seu desenvolvimento. Aí temos também a temperatura, onde ela vai ditar a velocidade de cada reação, onde a temperatura mais alta tende a acelerar essa minha reação, seja atividade microbiana que vai se encontrar no solo, a degradação da matéria orgânica, o que mais que eu posso dizer? Pode também afetar a atividade metabólica, né? A temperatura a elevados ou baixos pode tanto acelerar também o desenvolvimento da planta, como deixá-la de forma estagnada se a temperatura for muito baixa. A radiação solar também, que é a fonte de energia para a realização da fotossíntese, onde essa quantidade influencia diretamente na produção dos carboidratos da planta para a produção do seu alimento, da sua atividade fotossintética, do seu crescimento, desenvolvimento, dado que a fonte de energia vinda do sol também é importante para o seu desenvolvimento, tanto a retirada de nutrientes que a planta vem a tirar também do solo, né? E a umidade relativa do ar, né? Que está relacionada com a transpiração da planta, né? Onde ambientes muito secos, a planta perde muita água para um ambiente só à volta e pode fechar a abertura dos seus estômagos, ou seja, interferindo na atividade fotossintética dela. Ou seja, esses quatro fatores climáticos estão atrelados um ao outro, né? Um ao outro, onde cada um tem seu sistema ideal para que a planta se desenvolva bem de forma saudável e sem, digamos assim, nenhum dano econômico e também dano físico e biológico para ela mesma. Aí temos o fator solos, né? Que é o fator basicamente onde a planta vai se desenvolver. Lembrando, né, que a planta também se desenvolve sem ser digamos assim, estar lá plantada diretamente no solo, né? Ela pode se desenvolver também através, não só em solo, né, mas também por sistemas né, que eu posso dar o nome, hidroponias. Por hidroponia, onde basicamente o solo, então, o sistema de hidroponia, a planta vai tirar nutrientes para seu desenvolvimento, mas o solo é basicamente mais comum de utilizado para a produção de grandes culturas, né? Aonde o solo vai ter que ter digamos assim, um ambiente perfeito e um clima favorável para a planta ser capaz de aproveitar os recursos disponíveis na, naquele ambiente, ou então de forma também que eu possa disponibilizar para ela esse nutriente para que ela venha se desenvolver. Aonde vai estar ligado também a fertilidade do solo, ou seja, se ela apresenta alguma deficiência, algum nutriente, eu posso vir lá acrescentar esse fertilizante, o nitrato, o potássio, o cálcio, para que ela venha se desenvolver de forma saudável. E também outra coisa que está atrelada também a fatores do solo é a biologia do solo, né? Como é que encontra a biologia daquele solo? Como é que está a matéria orgânica? Como é que está a atividade microbiana daquele solo naquela área, né? Se a planta vai se adaptar nesse solo que ela se encontra,
atrelado também os fatores que eu citei no slide anterior, né? A umidade, temperatura, a radiação solar. E temos também o fator planta, que digamos que é o fator que vai ditar o meu potencial genético na minha planta, como é que vai ser esse ciclo dela e a resistência dela. Pode ser tanto a resistência a pragas ou a doenças, ou a estresse hídrico, ou qualquer fator que venha gerar um impacto nessa planta que ela venha se tornar resistente. O que vai ditar essa minha resistência da minha planta vai ser basicamente o seu potencial genético. Quando eu seleciono o gene de alguma planta que ela venha se tornar mais resistente, por exemplo, a certo tipo de pragas, doenças, a estresse hídrico, né? Para que eu venha otimizar essa minha planta, né? Que ela tem um alto potencial genético, ou seja, também pode ser para absorver nutrientes presentes no solo, para que ela venha ter o seu ciclo de vida de forma saudável, sem gerar danos físicos e fisiológicos para elas, atrelado também à sua resistência física, né? Onde o sistema ideal seria onde a minha planta seria basicamente saudável, tem um rápido crescimento, um rápido desenvolvimento, rápida absorção de nutrientes, né? Resistência a pragas, a doenças, mas sabemos que isso não existe, essa planta perfeita, ideal. Ou ela apresenta uma alta resistência a pragas, mas se apresentar estresse hídrico, ela tende a não se desenvolver bem, ou seja, eu ganho de um lado e perco do outro lado, quando eu tenho esse potencial genético aplicado na minha planta. Aí, com isso, atrelado a esses fatores que eu falei, de planta, fator de clima, do tempo, chuva, umidade, todos, ter a minha planta lá bonitinha, saudável, felizinha, porque ela está em, digamos assim, naquele ambiente saudável para ela, um lugar, digamos, perfeito para seu desenvolvimento e crescimento, para que ela venha cumprir todo o seu ciclo de vida, né? Seu ciclo de vida. Aí, com isso, eu vou vos aprofundar um pouco mais sobre o fator de solo, né, que é basicamente dividido em três. São os fatores físicos, fatores químicos e fatores biológicos. E quais são eles, esses fatores que temos que saber? São fatores de natureza física, o que? A minha textura do meu solo, que vão apresentar, dependendo da área que o meu solo for coletado, então na área que eu estou observando, a cor, a textura dele, é, a estrutura dele, né? Aí temos também a textura, como vai ser, se ele contém muita areia, se ele contém silt, argila, areia fina. Aqui tem mais da representação do tamanho dessa areia grossa, que tende a 2 a 0,2 milímetro. A do silt, que é de 0,5 a 0,002 milímetro. A argila, que é menor, a menor de todas, que é de 0,002, que é de certa forma, invisível ao olho nu, né? As demais sendo visíveis, né? A observação. Aonde esse meu solo, que é areia, são partículas de quartzo de baixa reatividade química, né? Baixa retenção de água, mas favorece a drenagem, a aeração. A drenagem seria tanto a drenagem da água, e a aeração também a circulação do ar, né? Do ar no meu solo. E também temos a argila, que tem uma alta. Então, são grãos pequenos, né? Microscópicos, como eu falei lá. Não é possível ver a olho nu. Tem cores, parece que todo mundo já mexeu com areia, parece com ela cores bem vivas, algo bem pastoso, bem liguento, né? Ao contrário da areia que não tem tanta grãos pequenos, estão aderindo um ao outro, né? Quem mais? E temos o solo siltioso, que seria basicamente a parte de transição tanto da areia quanto da argila, né? Está entre a areia e a argila, possui grãos muito pequenos também, como o da argila, mas não possui coesão como a mesma, né? Ela tem grãos pequenininhos, mas ela não tem tanta coesão, eles não ficam tão grudados um com os outros como a argila fica. E com isso, passando para o próximo tópico, que é a densidade do solo, onde como é que é a vasta densidade? Basicamente seria a dureza que o meu solo se encontra, onde temos meu solo aqui.
nas condições originais deles, onde temos espaços vazios, temos o solo em volta, onde permite a passagem de águas, a abertura de poro para a circulação de ar, né? Temos assim um solo não tão denso. E já quando ocorre a compactação desse meu solo, mostra aqui na figura A, o solo em condições originais, aqui na figura B, quando ocorre a pequena compactação do solo, eu tenho a diminuição dessa porosidade e do fluxo de água, aumenta a saturação, ou seja, essa diminuição quando ocorre a compactação, a água que eu jogo aqui, ela demoraria em torno de 10 minutos para impermeabilizar meu solo, aqui ele vai demorar um pouco mais, digamos que vai ser na faixa de 5 minutos. E quanto mais aumenta essa compactação do meu solo, eu vou fechando esses poros, que vai permitir a circulação da água e do ar, né? Assim dificultando a penetração tanto do solo quanto da água, sendo que bastante redundante, né? Quando ocorre essa compactação. Ao ponto que, quando ocorre a compactação, todos eles particularmente, as minhas partículas estão todas agregadas, tanto não havendo espaço para circulação de água, de água, de ar. Com isso, se torna, digamos assim, difícil a filtração e futuramente também deixar ele de forma saturada quando ocorre o período chuvoso, tendendo a dificuldade de penetração, com isso tendo dificuldade de infiltração do solo na vertical, e com isso, quando ocorre o período chuvoso, tende a água vir bater e fazer a água vir escorrer na forma horizontal, ocorrendo também a erosão desse meu solo, né? Que acaba levando essa minha matéria, esse meu solo que está rente mais à superfície, da parte mais alta para a parte mais baixa, gerando assim, essa erosão. Que quando a água vem e bate, não consegue filtrar, quando tem espaços para a circulação de água, então de ar, que está compactado, então ela tende a escorrer de forma horizontal. Com isso, levando o meu material presente aqui no solo para a parte mais baixa do solo, né, do meu terreno. Por que acontece essa compactação? Temos diversas formas. Voltando mais para a nossa área das ciências agrárias, né, basicamente o que vai ditar essa compactação lá no na minha área, no meu empreendimento lá, que eu tenho uma plantação, seja qual for, o, no geral seria o pisoteamento por animais ou algo do tipo, quando temos um sistema de manejo diferentes, ou então o mais comum que seria o maquinário, onde quanto mais largo o pneu do meu implemento lá do trator, ou então do, do implemento que o trator também está puxando, vai gerar menos impacto no meu solo. A imagem aqui está um pouco difícil, mas aqui podem ver, quanto o pneu mais fino, ele tende a gerar uma compactação maior do que em relação ao pneu de forma mais larga, né? A pressão que ele aplica sobre o solo vai compactar, mas vai gerar uma menor compactação. O que vai ditar também seria como é que chama? Como é que está a umidade do meu solo. Se o meu solo estiver muito úmido, esse meu pneu que tem um perfil fino, vai acabar afundando esse solo úmido, que eu tenho um pouco mais digamos assim, mais um pouco maior, vai gerar um menor afundamento, e aquele que o meu solo se encontra seco, dificilmente eu vou ter uma compactação, pois o meu solo tende a se espalhar em volta dele, gerando menor compactação do solo. E aonde aqui, nessa figura aqui do meio, ele vai ditar sobre a pressão do pneu, né? Aqui seria, como eu falei anteriormente, seria a umidade do solo. Aqui você encontra a pressão dos meus pneus. Aqui tem uma alta pressão, uma pressão mais ou menos e uma baixa pressão, onde quando tem uma baixa pressão no pneu, os pneus tendem a ficar mais espalhados no solo, né? E aqui temos o peso por eixo do rodado do meu trator lá, né? Quanto mais for o pesado o meu trator, vai gerar maior impacto, perdão, maior compactação do meu solo naquele ambiente. Bem, o que isso vai interferir lá no desenvolvimento da minha planta lá? Acontece o seguinte, se eu tenho um solo menos compacto, eu vou ter um espaço entre esses meus bloquinhos aqui, que aparece aqui na imagem, vai permitir a maior penetração das raízes, a circulação de ar, infiltração de água, ou seja, vai melhorar o meu desenvolvimento da minha planta para que ela possa vir se desenvolver de forma saudável,
e de forma saudável, e de forma é, bem nutrida, né? Porque ela vai em busca dos seus nutrientes nesse solo. Não tendo que gastar tanta energia para desvencilhar, descompactar esse solo que está no modo ideal. Como mostra aqui do lado da figura B, que é um solo compactado, onde a crosta superficial ela está bem agregada, bem próxima da outras, onde a semente em germinação vai encontrar dificuldade para vencer essa crosta superfície, espaços muito porosos, apertados, blocos grandes com poucas rachaduras, ou seja, bem compactado, ela vai ter que gastar muito mais energia para que ela venha se desenvolver. Caso ela não consegue desvencilhar e descompactar, digamos assim, de forma mais grosseira, esse solo, né? Ela não vem se desenvolver e vem assim, porventura, mais futuramente morrer, né? Com isso, impacta como eu citei, na oxigenação, relação com o crescimento radicular, produção do etileno, o efeito negativo, baixa aeração, ou seja, vai influenciar de forma direta no desenvolvimento da minha planta, tendo pouca produção, dificuldade para o seu crescimento, com isso levando a planta à morte. E agora vamos falar dos nutrientes, nutrientes essenciais para as plantas. Temos os macronutrientes primários, né? Que são o conhecido mais como o NPK. N, que é o nitrato. Ele para que serve esse nitrato? Ele crescimento das folhas, verde e clorofila. O que acontece se faltar? Aí a planta apresenta uma deficiência desse nitrogênio. A planta amarelada com crescimento parado. Aí temos os fósforos, representado pelo símbolo P. Ele produz energia de ATP das raízes, frutos, flores. A falta dele vai me proporcionar um crescimento lento, raízes fracas. O meu potássio, ele é representado pelo símbolo K. Ele tem uma resistência à qualidade, apresenta uma resistência na planta, né? Qualidade de frutos. E se ocorre a falta dele, as bordas das minhas folhas apresentam de forma queimada. Esses nutrientes, os macronutrientes primários, são chamados de primários porque eles são mais importantes. Todos são importantes, mas eles são, digamos assim, mais importantes do que eu vou citar mais na frente, né? Mas não pode deixar faltar esses nutrientes primários na planta. Tem que, se vier, não ter no solo, através de análise, mas você tem que repor esse nutriente para que essa planta possa desenvolver de forma saudável. Aí temos macronutrientes secundários, que é o cálcio, o magnésio e o enxofre. Onde o cálcio, com o símbolo Ca aqui, né? Ele serve para a formação da parede celular e da estrutura da planta. Ou seja, também é chamado secundário, primeiramente vem lá os primários, secundários, que as plantas usam menos quantidade, mas ainda assim são essenciais, pois como o cálcio aqui, que eles são responsáveis para a formação da parede celular. Se eu vier algum déficit nessa parede celular da minha planta, é, quando vier algum ataque de algum. Eu falo mais da espécie florestal, tem a broca do eucalipto. Quando eu tenho esse déficit de cálcio no meu eucalipto, a broca da madeira, que ela tende a fazer a perfuração no tronco da árvore, ela tem mais facilidade a penetrar, a fazer o furo mesmo com a planta que se encontra com déficit de cálcio do que aquela que se encontra de forma sadia, sem o déficit de cálcio. Onde ele fala que dos sintomas da déficit é as pontas das folhas deformadas e podridão, né? E o próximo, o magnésio. O magnésio nós reserva pelo símbolo Mg, que para que serve? É a cor verde, parte da clorofila. Ele é muito importante, pois ele nós vamos dizer, é um mineral essencial, necessário, né? Pois ele atua de forma ativamente na atividade fotossintética da minha planta, né? Com isso ocorre o aumento da clorofila, atividade de energia, pigmentação responsável pelo captar energia do sol, ou seja, o desenvolvimento da minha planta está atrelado a esse micronutriente secundário, que seria o magnésio, onde o que acontece se faltar são folhas amareladas entre as nervuras, né? E por último, o enxofre, que são basicamente para a formação de proteínas da minha planta, para que venha se desenvolver bem. E se ocorre a falta deles, são folhas amareladas.
E pode parecer falta de nitrogênio, mas essas deficiências que ocorrem na planta só é possível de diagnosticar depois de feita uma análise no solo. Não posso, digamos assim, definir só pela característica física que ela me apresenta dessa deficiência. Como o exemplo está dando aí. Pode ser enxofre, pode ser também o nitrogênio. E aqui temos os micronutrientes, são zinco, boro e cobre. Zinco, ele basicamente atua como um hormônio de crescimento. Negócio do hormônio de crescimento, a falta dele é folhas pequenas, entre nós e curtos. O boro, que é o florescimento e frutificação. E o déficit dele acontece, um sintoma que apresenta seria as flores abortam o fruto e deixam deformados, né? E por último, o cobre, tem uma respiração e a fotossíntese, folhas murchas e crescimento fraco, seriam seus sintomas. E também temos outros micronutrientes, né, como ferro, manganês, molibdênio, cloro, níquel, que também são muito importantes para suas funções, como também a produção de regulação osmótica, metabólica, metabolismo do nitrogênio e tudo mais. Mas esses, basicamente, que eu citei, esses primários e secundários, esses nutrientes, são mais, digamos assim, mais importantes para o desenvolvimento da minha planta. Aí vamos para os de natureza química, que seria a difusão, que é nutrientes com mobilidade intermediária, necessária que estejam próximas às raízes, no bulbo úmido. Fluxo de massa, que pode se aplicar para mais distantes, as raízes que possuem alta capacidade de locomoção, até as raízes limite máximo de aplicação. E projeção da copa da planta. Nutriente com baixa mobilidade é necessário que esteja na zona de ação radicular, aplicando via fertilização ou incorporado ao solo. Ah, não entendi. Como é que é a diferença desses três aí? Para mim é tudo a mesma coisa. Como é que é? Aí vamos aprofundar um pouco mais sobre a função de cada. Aqui tem uma figura do fluxo de transpiração da planta lá, né? Aí temos, primeiro, a interceptação radicular. A raiz cresce, ao raiz crescer, ele intercepta os íons, eles interceptam os íons, ou seja, basicamente ele vai lá, a raiz vai lá buscar, intercepta, ou seja, ele vai crescendo, aí quando encosta nos meus nutrientes dos íons, ele vai fazer a capturação desse nutriente de forma direta. É bem mais intuitivo a interceptação, né? Aí temos o fluxo de massa, que já posto na figura, onde sai o fluxo de massa. Que o fluxo de massa eles se movem em direção à raiz com a água, junto com a água. Quando a raiz está absorvendo a água para o seu desenvolvimento, ele também absorve os nutrientes presentes na água, que vai junto através desse fluxo de água. Absorve de forma, como ele cita bem aqui no texto, vai junto basicamente com a água. A interceptação radicular, a raiz vai lá, intercepta o nutriente, através do contato, né, da raiz com o nutriente. O fluxo de massa, quando a planta vai absorver a água, vem os nutrientes que estão presentes na água, né? E a difusão, que é a movimentação do íon de uma região de digamos, alta densidade para uma região onde tem poucas. Ou seja, então, a área concentrada aqui, ele tende a se dispersar para uma área que se encontra com menos quantidade desses nutrientes presentes lá. Então, basicamente, esses são três, é, meus três fatores de natureza química, né, para desenvolvimento da minha planta. Aí ele fala também do o que vai ditar disso, do nutriente for pouco móvel, menos móvel, alta mobilidade no solo ou não, é de acordo com a aplicação. Onde se ele tem dificuldade na movimentação desse nutriente, eu tenho que aplicar ele mais próximo à planta, respeitando também o limite da copa da árvore, então, onde as folhas estão estendidas acima, né? Respeitando esse limite dessa distribuição. Onde, quando tem uma grande movimentação dos meus nutrientes de alta movimentação, não tem essa preocupação de até fazer a aplicação tão próxima à planta. Eu posso aplicá-la um pouco mais distante dela,
porque como o nutriente tem alta movimentação, a planta não vai ter tanta dificuldade em fazer essa interpretação radicular, pois as raízes já estão bem desenvolvidas e espalhadas no ambiente, e vai fazer a rápida absorção desse meu nutriente de alta movimentação. E com isso, a composição mineralógica do solo e pH. Ou seja, no meu solo tem lá vários minerais, nutrientes presentes lá, ferro, manganês, cobre, zinco, tá tudo lá. Só que minha planta, ela tem de ter digamos assim, um ambiente ideal para que ela venha fazer a absorção desses nutrientes mineralógicos lá encontrada no meu solo. O que vai ditar essa taxa de absorção seria o quê? A faixa de pH, onde em solos de 5 a 6 eu tenho de ter o alumínio, eu tenho de ter o potássio aqui nessa linha mais preta aqui. Essa seria basicamente a faixa de absorção. Quanto maior essa linha, maior é digamos assim, a absorção desse meu nutriente. Desse de 5 a 6 eu vou ter uma alta absorção de quê? Onde nessa faixa de 5 a 6 eu vou ter uma alta disponibilidade de ferro, de manganês, cobre, zinco, onde essa faixa vai deixar, digamos assim, a disponibilidade para a minha planta ir lá absorver esse nutriente. Onde se eu tenho uma alta taxa de absorção aqui, digamos assim, ó, o alumínio, por exemplo, que tem uma alta disponibilidade nessa faixa de 5 a 6. Eu posso causar intoxicação de alumínio na minha planta, porque nessa faixa de 5 a 6 do pH do solo, ela vai absorver mais esse alumínio presente nesse solo. Onde basicamente o meu sistema ideal de absorção de nutrientes seria o que? Na faixa de 6 a 7. Sabendo que nós também temos plantas que têm alta resistência ao alumínio a todos os outros nutrientes, mas de faixa de forma ideal seria de 6 a 7 o pH, sendo mais forma precisa de 5,4 a 6,4 o meu pH, aonde eu vou ter todos os meus nutrientes de forma, digamos assim, ideal para que a planta venha realizar todas as suas atividades fisiológicas, metabólicas, respiração celular, transpiração, tudo, desenvolvimento, onde todo esse elemento vai estar nessa faixa, de forma da quantidade ideal, que não vai gerar nem toxicidade nela e nem também uma deficiência desse meu nutriente para ela, né? E quando eu tenho ele acima de 7, eu vou criar o quê? Um excesso de cálcio, de molibdênio, eu vou ter perda de quase todas os micronutrientes, faz reações metabólicas e a redução do fósforo. Ou seja, esse risco induz o quê? A deficiência de nutrientes para minha planta, quando eu tenho esse meu pH, ou seja, digamos assim, eu tenho todo e qualquer disponibilidade de nutrientes, seja água ou luz, eu tenho que ter uma quantidade ideal, nem pouco nem demais, nem muito. Eu tenho que ter somente necessário para que ela venha se desenvolver de forma saudável. Tendo pouco, posso ter toxicidade, tendo muito, posso ter a falta desse nutriente. Aí como é que isso vai se comportar lá Se meu solo está com pH de 3,5, eu tenho o quê? Aonde esse meu pH vai ditar o quê? A minha atividade de CTC, capacidade de troca de cátions, né? Aonde esse meu solo aqui com pH de 3,5, ele tem um excesso de alumínio 3+, né? Cargas negativas no solo. E também estão ocupadas os sinais de menos H no marrom, que são ocupados pelo hidrogênio H+. E o alumínio L3. O alumínio é particular e é tóxico para a maioria das plantas, né? E poucos nutrientes com o sítio de troca de cargas estão ocupados. Aqui com o meu pH 3. E aqui temos o solo em transição. De 3 ele está passando para 5,3. Ele tem, podemos ver a saída do alumínio, que não está presente mais aqui, só temos poucos, né? E temos a entrada de nutrientes, manganês, cálcio e tudo mais, para atividades da planta. E com o solo com pH 7, é o cenário, digamos assim, ideal para muitas culturas, né?
as cargas negativas disponíveis é, agora estão há muito mais sinais negativos, né? Ou seja, permitindo mais as possibilidades de solos. Isso acontece quando o H+ foi removido. E aqui no PHC, como está no sistema ideal, ele está carregado mais eletricamente. Temos mais, digamos assim, um estoque de nutrientes, onde eles estão agregados tão de forma forte nele que ele não vai ocorrer a perca por lixiviação pela água da chuva, né? Por isso é importante termos a disponibilidade, né, de colocar o adubo, verificar se o pH está dentro do nível tolerável da cultura que você vai estar implementando lá na sua área, verificar a toxicidade desse nutriente presente lá, e é isso. Aí, com isso, passando para o próximo slide, nós temos matéria orgânica no solo e suas reações químicas, onde a parte de matéria orgânica é uma das mais importantes, pois ela também interfere de forma diretamente a CTC da minha planta, né? Onde quando eu tenho a decomposição dessa minha matéria orgânica, né? Eu vou ter a matéria orgânica e vou deixar disponível para a planta o nitrogênio para fazer sua absorção. E lembrando também que a relação da matéria orgânica é muito importante, pois da matéria orgânica eu tenho os micronutrientes e outros nutrientes que vão se desenvolver naquele solo, seja minhoca, seja inseto, besouros, até mesmo a serrapilheira presente naquela área, evitando a compactação do solo através da água da chuva, diminuindo a temperatura, não deixando a radiação solar bater com tanta intensidade nesse solo, perdendo a perca da umidade do solo para o ar. É que nem foi citado no slide anterior, de estar atrelado em todos os pontos a temperatura, umidade e radiação solar para o desenvolvimento da planta, tanto na planta como no solo. Onde essa matéria orgânica é importante para o desenvolvimento da planta, né? Aí, com isso, eu vou ter o quê? Com isso todo, esses fatores que eu citei, a parte também de adsorção, absorção e troca iônicas. Ou seja, a adsorção é quando o nutriente está lá próximo, e a querendo ou não, ela vem se aderir na superfície aonde que é a minha adsorção. Seria como fosse meu estoque, né? As partículas do solo, argilas e humus funcionam como ímãs, que ele segura os nutrientes, como cálcio, potássio, magnésio, grudado na superfície da planta, da raiz da planta, né? Isso é bom porque evita a lixiviação, que tá em contato direto, digamos assim, tá colado em mim. Vou ser um exemplo mais está colado em mim, eu estou segurando ela na mão e não solto com muita facilidade. E já a absorção, basicamente, eu incorporo esse nutriente para mim. Eu não corro pernado porque, digamos assim, eu estou com fome, eu vou comer esse nutriente. Aí eu fico comendo, engolir. Ah, eu tô com mais fome ainda. Eu tô. Você pode falar, generalizando aqui, vai ser algo bem mais simples. Eu tô com dois pastel na mão, comida, né? Duas coxinhas aqui na mão. Uma tá de reserva na minha mão direita, na esquerda eu tô comendo essa coxinha. Aí quando bater a fome de novo, eu vou pegar a minha coxinha da mão direita, porque ela tá absorvida aqui na minha mão, enquanto a outra coxinha que eu tinha, eu ingeri ela para absorver esse nutriente. Ou seja, isso querendo ou não, gera uma reserva de nutrientes para mim e para mim forma como se fosse uma planta, né? Nesse nutriente eu fico aderido a mim como reserva, não perco essa minha reserva de nutrientes pela lixiviação, porque está grudada a mim, e faço a absorção dela conforme a minha necessidade. E aqui a troca iônica, basicamente, seria o quê? Eu tenho uma reserva de duas coisas iguais. Ele fala aqui que fosse metal. Metal A, metal A. Mas para explicar mais. Eu pego esse meu metal que eu tô absorvido, ou que está aderido a mim, eu faço a troca pelo o que está solto à minha volta. Ou seja, eu faço literalmente uma troca. Uma troca iônica, o solo libera o nutriente para a água e o que a água, o solo libera o nutriente para a água que envolve a raiz
Sem essa troca, os nutrientes ficariam presos no solo e na planta passaria fome. Então, ou seja, essa eu faço a troca que mesmo ele fica preso na planta, fica preso também no solo. Então, de certa forma eu perderia, mas com essa troca iônica eu não perco. Não sei se ficou bem claro para vocês, mas é basicamente isso. Aí, passando para o próximo, que é o quê? Ah, essa minha interação de todos minhas características dos meus solos é o quê? Eu tenho microporos, eu tenho bactéria de colônias aqui, que seria matéria orgânica, eu tenho fungos como a micorrizes presente nesses meus solos, eu tenho os meus poros, né, de 30 a 70 nanômetros, grãos de matéria orgânica, ou seja, espaços que tem presente matéria orgânica para que ocorra a decomposição, ocorra a atividade microbiana no solo, associação de raiz com micorrizes, ou seja, meu solo não está muito compactado, ele tem água, ele tem agregados, argila, matéria orgânica, filmes e poros com água, tem ar, tem microfauna, tem todo um ecossistema dentro desse meu solo, ideal para o desenvolvimento da minha planta, para o crescimento, pois não está compactado, tenho matéria orgânica que vai fazer. Eu tenho atividade microbiana, colônia de fungos e bactérias que vai fazer a decomposição da minha matéria orgânica. Fazendo a decomposição da minha matéria orgânica, vai aumentar a minha capacidade de CTC. Aumentando minha capacidade de CTC, vai aumentar também a quantidade de nutrientes disponível nesse meu solo, pois vai ficar dissolvido na água, dissolvido no ar, pois o ar também vai ajudar nessa atividade metabólica da planta e do micro-organismo presente nesse solo. Ou seja, esse ambiente todo que a imagem que eu mostrei aqui para vocês é o quê? Um ambiente perfeito, perfeito, que tudo nós falamos. Eu tenho água no volume certo, a temperatura está boa, porque se tivesse temperatura ruim ou muito elevada, eu não tinha a colônia de bactérias nem de fungos. Eu tenho água. Se eu não tivesse água, eu não tinha fungos nem a colônia de bactérias. Ah, mas se eu tenho fungos, colônias de bactérias, eu tenho matéria orgânica para que esses fungos e bactérias venham fazer essa degradação. Ah, eu tenho água. A água vai porque está ajudando a infiltrar no solo, pois o solo não está compactado. Tem um ar também nos poros. Voltando assim de novo, está sendo bem redundante, mas é isso. Eu tenho circulação de ar nesse ambiente como um todo. Eu tenho os agregados, argila, matéria orgânica, ou seja, eu tenho um perfil uma característica do meu solo perfeito, perfeito para o desenvolvimento da minha planta. E basicamente o que se eu tenho todo esse aparato perfeito para a minha planta, vai ditar o que que ela vai crescer de forma bem saudável, sadia, de forma que não vai gerar tanto, digamos assim, danos nocivos para elas, que ela vai se desenvolver bem, pois o meu ambiente de solo está perfeito. Não tenho, digamos assim, o que dizer algo ruim assim. E com isso viemos para o fator das plantas, que é o fator desejável na parte morfológica da planta. O que nós buscamos numa planta? Que ela tenha um bom crescimento, bom ciclo de vida, que ela venha cumprir todo o seu ciclo, né, de vida de forma sadia, saudável, um ambiente ideal como atividade de micorrizas, que vai distribuição de nutrientes. Eu tenho uma raiz bem desenvolvida, que ela possa vir penetrar no solo sem dificuldades, para que ela venha buscar um nutriente. Vindo buscar um nutriente, venha achá-los e venham também fazer a absorção desses nutrientes sem dificuldades. Ter na parte, digamos, florestal, ter um tronco retilínico, bom volume de folhas, não ter estresse hídrico. Não tendo isso, a minha planta vai ser o quê? Eu vou ter um fator desejável tanto morfologicamente dela, aqueles apresentando frutos vigorosos, características de folhas muito bonitos e tudo mais, né? E sendo bastante redundante, seria o quê? Eu citei, gade microbiano no solo, a planta se desenvolve de forma bem, a raiz se desenvolve bem, de forma bem distinta, sem dificuldades para seu desenvolvimento, tem um grande volume de folhas e de frutos também para a produção, permitindo a entrada de água e tudo mais. E também temos outra característica que vai ser o quê? Da planta, se ela é uma planta alelopática, ou seja, ela gera, libera algum enzima que venha inibir o crescimento de outras, mas isso vai depender da sua cultura. Mas
quando eu for fazer o manejo dessa cultura, vai estar entendido que você vai fazer esse procedimento desse conhecimento, que vai ser conhecimento alelopático. Outra característica também que eu busco é que ela seja uma planta resistente a doenças, a praga e a plantas invasoras. Eu tenho todas essas características do solo, tanto da planta, minha planta vai desenvolver bem. Não basicamente também o solo, a fator químico, físico, biológico, sol, água, que mais que eu falei? Tudo que eu citei no slide anterior vai interferir, mas também que vai interferir também nesse meu desenvolvimento da minha planta é o sistema de manejo. E meu sistema de manejo vai definir também o desenvolvimento da minha cultura naquele solo, onde é muito comum o pessoal utilizar o sistema IPF, que é integração pecuária e floresta, ou então lavoura, pecuária e floresta, porque eu tenho um sistema ideal onde minha árvore gera sombreamento para uma planta inicial, pode ser até gramíneas, que não tem grande resistência a alto índice de radiações, onde essa árvore vai permitir uma alta retenção de nutrientes ou então de água, permitindo a infiltração quando ocorre a chuva, a infiltração da água da chuva no solo, criando, digamos assim, um sistema perfeito, onde cada um se ajuda. A árvore faz sombra, vou dar um exemplo, aqui no sistema LPF, integração lavoura-pecuária. A árvore faz sombra para o café, que o café se desenvolve bem através da sombra, onde esse café, ou então o milho, passa a vir ser uma fonte de renda para o comerciante, ou então o milho vem a ser uma fonte de forrageira para o gado, e vice-versa. Então, o meu manejo também vai ditar, como citei lá mais no slide anterior, que a utilização do meu implemento agrícola na minha área pode gerar uma compactação do solo, compactação do solo. Também, como pode ocorrer também a compactação do solo por pisoteamento, mas dessa forma você está mitigando o impacto de forma direta nesse solo, porque você tem outros tipos de cultura agregada junto com outros tipos de plantas e gramíneas nessa área. E com uma fator mais importante, o fator climático, né? Porque não adianta eu ter tudo esse ideal se eu não tiver uma boa precipitação, uma boa temperatura, ou essa oscilação, né? Que vai ditar também o momento ideal para minha desenvolvimento da minha cultura. Onde hoje está mais fácil, né? Porque se eu tenho uma precipitação ruim, tem um sistema hoje em dia que eu posso fazer irrigado através de pivô. Já a temperatura é mais um pouco complicado, mas dá para controlar através de você botando árvores de grande porte para fazer sombreamento. Mas isso seria um sistema de IPF, né? Ou então ILPF, ou então outro sistema de manejo. Onde tem esses fatores que lá, a atividade fisiológica da minha planta vai ser perfeita, eu vou ter uma radiação solar, não vou ter estresse hídrico, vou ter uma nutrição boa e vou ter atividade fotossintética, gerando assim o meu produto comercial que eu quero disponibilizar mais futuramente, né? Eu tendo tudo isso, eu vou ter a fase de desenvolvimento. Aqui, dando um exemplo do milho, que se eu tenho um solo bem cuidado, com todos os fatos que eu já falei no slide anterior, bem cuidado, temperatura, umidade, relevo, nutrientes, fiz tudo certinho, a planta vai também fazer o papel dela certinho, que é se desenvolver de forma saudável e para no final cumprir todo o seu ciclo de vida, né? Como um todo, assim. Então, por isso que é importante a gente termos a noção de a importância dos fatores que influenciam essa fertilidade no solo, o crescimento da planta, pois tudo está atrelado de forma direta. O que você vai fazer, deixa de fazer, como faz, como está fazendo, vai ditar o desenvolvimento dela. Então, é importante estudar mesmo por causa disso, né? E minha consideração final é que eu espero que essa aula tenha demonstrado, né, que a fertilidade do solo e a produtividade de culturas são resultados de um intricado sistema de interação e o manejo bem-sucedido deve considerar simultaneamente mesmo, sendo bastante redundante, levar em consideração tudo isso que foi citado nessa aula de hoje, né? Esse cuidado que você tem que ter ao escolher a planta, o solo, fazer análise, identificar se está com deficiência de nutrientes, se tiver deficiência de nutrientes, você venha fazer a correção, fazendo a correção, venha fazer de forma correta, não faixa de pH ideal, que você venha fazer o controle de doenças e pragas, ou então venha escolher uma espécie de resistência a essas doenças e pragas. E é isso, gente. Espero que eu tenha
explicado bem para vocês, entendimento. Passar um pouco do que eu já sei para vocês, então qualquer dúvida aí vocês podem deixar aí nos comentários. E é isso. E obrigado.